Diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Continua falando aos nossos corações na noite deste dia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Toma assento, queridos. Essa semana eu ouvi algo interessante, que pedi para Jeff ajustar aqui o som, que a dúvida é a ausência de intimidade com Deus. Diga comigo: a dúvida é a ausência de intimidade. O salmista Davi, ele expõe isso nessas linhas que acabamos de ler. Ele expõe também o que acontece quando alguém toma um caminho em dúvida. A Bíblia vai dizer que aquilo que não é por fé é pecado. E às vezes nós aprendemos a forma errada em tomar decisões sem ter a certeza de que realmente Deus está ou não nos dando aquela direção. Aqui a gente precisa entender que os caminhos, eles nos levam ao nosso futuro. Todo caminho tem um destino. E os caminhos de Deus nos levam aos destinos traçados por Ele para a nossa vida. É interessante que Davi começa esse trecho do Salmo, essa unidade do texto de pensamento, falando sobre o resultado de ser guiado por Deus. Ele meio que inverte a lógica. Ao invés de primeiro falar sobre como fazer, ele já inicia o texto dizendo o que acontece quando você segue os caminhos de Deus. E ele vai dizer: tu és o lugar em que me escondo. Eu li no Salmo 144 hoje, eu acho, algo interessante, quando Davi ele vai dizer: eu corro para me esconder em ti. Eu corro para me esconder em ti. E essa é uma declaração muito forte, porque às vezes Deus ele quer que nós fiquemos parados, estacionados, aguardando a ação dele na nossa vida. Existe o tempo da não ação, do não agir. E Davi está falando sobre esse esconderijo. E ele vai dizer que Deus é aquele que o preserva da angústia. Deus é aquele que o guarda. Mas como Deus vai nos preservar da angústia? Vai mandar um anjo? Vai criar uma áurea sobre você? A resposta é não.
Deus nos preserva da angústia, nos guiando nos caminhos que nós temos que seguir, nos dando a direção dos caminhos que nós precisamos trilhar. E caminhos fala de decisões. Caminho fala da hora do andar, da hora do parar. Então Davi está dizendo a forma como é que Deus vai nos preservar da angústia. E ele vai dizer ainda, ele vai ainda falar que tu me cinges, ou seja, me unge, me cinge, na verdade é o lombo, né? De alegres cantos de livramento. Ou seja, ele está dizendo que Deus, que quando ele se esconde em Deus, ele é preservado da angústia, e Deus ainda dá a ele grandes livramentos. Louvado seja Deus. Mas como isso acontece? Como Davi chegou a este nível? E aí ele vai justamente explicar isso agora. Mas é interessante que Davi agora, ele não é mais Davi falando, agora é Deus falando. Muda aqui a pessoa que está falando. Primeiro Davi está falando com Deus. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aí Deus toma a palavra. E quando Deus toma a palavra, ele vai dizer assim: eu instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então é uma oração onde a resposta ela chega de uma forma muito forte. Que Deus está dizendo que a forma dele te proteger, te guardar da angústia, te dar livramentos, é através da instrução, do ensino, e quando Deus te guia com os olhos dele. Salomão nos alertou sobre o perigo em escolhermos caminhos errados. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quem aqui nunca chegou um dia e disse assim: eu tenho certeza que é de Deus. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. E você lá na frente viu que Deus não estava, que não era de Deus. Como a gente se livra disso? Como a gente se livra dessa armadilha do nosso ego? Como a gente se livra dessa armadilha das influências externas que confundem o nosso coração e nos faz tomar decisões totalmente contrárias à vontade de Deus? Eu já disse aqui uma vez, na minha opinião, depois da decisão de entregar a nossa vida a Jesus, eu acho que a segunda maior meta que o homem tem que ter é ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque a salvação está garantida em Cristo, mas nós não aceitamos a Jesus e subimos logo ao céu. A gente fica na terra. A gente tem que viver cada dia até a vinda de Jesus, amém, irmãos? E essa vida aí é onde acontece o discipulado, onde os processos se iniciam e se terminam, para que a gente possa cada dia mais se aproximar de Deus. Então, os perigos do caminho, perigos dessa caminhada cristã. É interessante que quando Sansão, ele era nazireu, e o nazireu não poderia encostar, né, em cadáver, e a Bíblia diz que ele estava no caminho, o leão vem
o espírito vem para atacá-lo, o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele mata o leão e segue o caminho. Na volta, o leão estava à beira do caminho, afastado do caminho. Mas a Bíblia vai dizer que foi o inseto que tirou Sansão do caminho para pecar contra Deus. Ele viu, né, as abelhas, ele viu a movimentação e ele vai olhar para aquele leão, o leão está cheio de mel. Então, às vezes, são distrações que nos tiram daquilo que Deus tem para a nossa vida. A partir dali que Sansão tocou naquele leão morto, ali ele já tinha comprometido tudo. Ele quebrou o voto dele ali, de nazireado, né? E a questão de Dalila só foi uma consequência atrás da outra. Então eu quero que você entenda aqui o que Davi está dizendo no Salmo 27:11. Ele está dizendo assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Davi sabia que se ele errasse, ele era guerreiro, ele era odiado, ele era perseguido por vários exércitos. E se um dia ele errasse o caminho que ele estava trilhando, ele poderia ser morto numa emboscada. Ele poderia ser morto por um exército. Como ele fez emboscada para Saul e se escondeu e conseguiu se aproximar de Saul, poderia acontecer a mesma coisa com ele. E ele está pedindo a Deus para que Deus guardasse ele. Então, eu quero que você entenda, não sei se você já estudou sobre a vida de Davi, é fantástico. É muito intensa a preocupação de Davi em estar fazendo a vontade de Deus. É muito intensa a preocupação dele em não tomar decisões que não fossem a vontade de Deus. Isso é muito claro, é toda hora. E isso, sabe o que fez com que, sabe o que essa preocupação, aleluia, fez em Davi? Ele foi um homem que nunca perdeu uma única batalha. Por quê? Porque ele estava preocupado. Ele queria ir com a certeza de que Deus estava no negócio. E isso exige, irmãos, uma renúncia da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso ego em achar que já sabemos, já entendemos, já estamos lá na frente, já somos espirituais, e isso, e lá vai. Então, eu estou falando de um rei, um homem que foi ungido 3 vezes a rei, foi ungido por Samuel, foi ungido pelos príncipes de Judá e Benjamim, depois foram ungidos pelos príncipes de Israel. Um homem com o Espírito de Deus habitava nele de uma forma especial. E este homem dá um exemplo gigantesco. Ele tinha poder, ele era rei, mas mesmo assim, ele estava o tempo todo preocupado em saber qual era o caminho do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que se ele estivesse nos caminhos trilhados por Deus, o Senhor o livraria das suas angústias. Então existem pessoas hoje que estão passando por problemas, por não terem essa preocupação. Existem pessoas hoje que estão passando por problemas, por entenderem de uma forma equivocada, de que não precisa também então assim. Não, é só nas questões. Não, Davi se preocupava com cada coisa. Ele queria Deus, aleluia, ao lado dele.
Ele queria Deus, aleluia, na frente dele. Aleluia, ele mesmo rei, mesmo depois de conquistar grandes vitórias, ele não deixou que a sua alma se exaltasse, a ponto de pensar que ele não precisava orar por tudo mais. Não. Ele, aleluia, permaneceu, aleluia, humilde, permaneceu pedindo a Deus que o guiasse em seus caminhos. E eu pergunto a você, porque muitos de nós, quando começamos a trilhar o caminho do Senhor, chega uma hora, parece que a gente virou doutor. Parece que a gente já sabe, não, eu já sei o que Deus, eu já sei. E a gente não ora, a gente não espera, a gente sai tomando decisões assim, de forma abrupta, de forma, sabe? E às vezes eu comento com Gisele, e Gisela fica assim, meu Deus, Gisele diz, como é que esse povo faz isso? Porque você percebe que é um atropelo, que não houve uma espera, que não houve uma dependência, que quis resolver na mão grande, que quis isso, não porque queria, porque eu quero. A pergunta é, será que Deus quer? Essa é a preocupação de Davi. Será que Deus quer, irmãos? Será que Ele deseja isso para você? Eu falei aqui uma vez sobre devocional. A semana passada, né? Que a gente tem que ler a Bíblia, mas a gente tem que tomar cuidado com os devocionais. Porque a gente não pode fazer do devocional uma Bíblia própria. Uma Bíblia particular. Né? Uma interpretação própria. Não, é porque aqui Deus falou. Uma vez eu estava um novo convertido num grupo de comunhão, e ele foi falar sobre a interpretação da Bíblia de uma parábola. Eu disse, meu querido, essa parábola não quer dizer isso aí não. Então a gente tem que tomar cuidado de não pegar o nosso pensamento e querer colocar dentro do texto. É como alguém que pega esse copo aqui, né? Vamos dizer que esse copo aqui é a palavra de Deus. E eu quero pegar o meu pensamento, que é esse tablet, e colocar aqui dentro. Não cabe. Não vai caber. E eu vejo algumas pessoas dizendo, não, porque eu estava com tal pensamento, e ele olha na Bíblia e ele monta, ele consegue enxergar coisas na Bíblia que não estão lá. Não é isso que o texto está dizendo. Mas é a vontade de querer que a vontade dele esteja ali dentro. Temos que tomar cuidado. Eu não sei se vocês estão me entendendo aqui. Temos que tomar cuidado. Porque o que o texto diz, né, é o que vale, não é o que você quer que o texto diga. Porque senão você vai começar a tomar decisões que não tem nada a ver com o que está escrito. Então Davi, ele está aqui no Salmo 37, 32, explicando, dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa que Deus, eu consigo me esconder nele. Eu sou uma pessoa que o Senhor, né, Ele me livra das minhas angústias. Eu sou uma pessoa que o Senhor me cinge de livramentos. Mas aí a resposta de Deus é dando qual é a razão. Por que Deus faz isso com ele? Porque ele é uma pessoa, diga comigo, ensinável. Você precisa ser alguém ensinável. Você não é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. A gente precisa ser ensinável, até porque, a depender da fase que você está na sua vida, você precisa desaprender algumas coisas que você aprendeu para reaprender as coisas de uma forma diferente. Você precisa mudar a sua visão de ver as coisas. E se nós não somos ensináveis,
É o que Jesus quis dizer. Eu não posso pegar vinho novo e colocar em odres velhos. O que é isso aí? Que metáfora é essa? O vinho novo era o evangelho, o entendimento, o novo entendimento, o entendimento que Jesus estava trazendo, a interpretação que Jesus estava trazendo dos princípios de Deus, não cabia naquela forma antiga dos judeus pensarem. Ele disse que ia rachar, porque eles são inflexíveis, eles não são ensináveis. O odre estava duro, inflexível, não é ensinável. E é aí onde está o risco. É aí onde está o problema. E que problema é esse? De você não se permitir ser ensinado. E sabe qual é a minha preocupação? É quando existem pessoas na igreja que eles só recebem ensinamento de Deus. Entre aspas. Ele não se permite ser ensinado por um irmãozinho mais simples do que ele, por um professor de escola bíblica, por um pastor. Não, ele não, isso aqui. Então tudo ele passa pelo filtro. Irmãos, o filtro que nós temos que usar é o filtro da palavra de Deus. Os bereanos, quando Paulo começou a pregar, a Bíblia diz que os bereanos confirmavam aquilo que Paulo estava pregando, conforme o que estava escrito. Eu, como pregador, às vezes já cheguei em casa com um pensamento de rapaz, eu vou pregar sobre isso, vou falar isso, vou falar aquilo, todo empolgado. Deixa eu ver se tem isso aqui na Bíblia. E quando chegava lá na Bíblia, que eu ia consultar, não tinha. Eu disse, não dá para pregar. Não dá para pregar nada disso. Por quê? Porque o caminho de Deus já está definido, irmão. Deus não vai criar uma nova doutrina para encaixar o teu pensamento. Deus não vai criar um novo princípio para encaixar o meu pensamento. Não vai, já está aqui. É isso que Deus está respondendo para Davi no Salmo 32. Ele está dizendo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Diga comigo, instruir-te-ei. Essa palavra instrução, eu gosto de interpretar ela como manual de instrução. Então você compra uma TV, tem lá o manual de instrução. E o manual de instrução, ele é uma coisa simples. Ele diz onde você liga. Ele não diz por que você tem que ligar a televisão ali. Ele não te dá muita explicação. Ele não te dá explicação nenhuma. É um manual de instrução. Então instrução é uma coisa tipo assim, faça assim. Isso aqui, resolve assim. Não tem, porque é assim? Por que tem que ser assim? Não existe isso no manual de instrução. Então esse é o primeiro nível de intimidade com Deus. Quando você vai até o Senhor, a palavra vai estar dizendo, meu filho, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não pode mentir. Não pode isso, pode aquilo. Então, esse é o primeiro nível. Você vai a primeira fronteira é a fronteira dos mandamentos. Porque entenda o seguinte, os mandamentos são formados pelos princípios da Bíblia. Os princípios são imutáveis, mas os mandamentos mudam. Porque os mandamentos do Antigo Testamento não servem mais para hoje. A maioria deles. Quem está me entendendo aqui? Mas os princípios são o mesmo. Então, Deus chega para a gente e vai dizer assim, é assado. Então, se você não consegue obedecer o manual, as instruções, vamos dizer assim, que não tem explicação, não tem um porquê, não diz nada, é só faça, não faça. Se você não consegue vencer esse nível, mas fica questionando aquilo que já está explícito na Bíblia, ou simplesmente você não aceita aquilo, e aí você fica aí nos youtubers da vida procurando alguém que diga, essa semana a irmã falou para mim, que tem um pastor dizendo que
Você pode usar na ceia água de coco ao invés de vinho. Eu disse, heresia, irmão. Porque o vinho, porque é o cara do sangue. Isso é heresia. Ah, pode usar água de coco, pode usar não sei o que lá. Você está me entendendo as loucuras que está aí no YouTube? Essa loucura aí. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas Jesus fez o quê? Ele pegou o pão primeiro, comeu. Pegou o vinho primeiro e bebeu. Agora, por que você quer beber o vinho primeiro e depois comer o pão? A instrução não foi essa. Quem está me entendendo aqui? A instrução é vinho e pão. Pão e vinho. Mas vinho e pão são os elementos que eu estou falando agora, né? É porque eu voltei. Peguei o gancho aqui. Vinho e pão não. Pode botar uma aguinha de coco no lugar do vinho. Tem gente pregando isso. Já pensou se isso vira moda? Aí a pessoa vai usar a água de coco. Ele vai dizer, porque então é água da vida, é água de coco. Aí mistura tudo. Aí é uma bagunça geral. Né? Então isso chama de instrução. Então tem pessoas que eles estão na igreja, eles estão batendo cabeça com a instrução. Ainda. Está ali não, brigando com a instrução. Meu amigo, se você está brigando com a instrução, você não vai chegar ao nível do ensino. Porque o ensino é uma coisa que se aprofunda. O ensino de Jesus começa a dizer os porquês. Quem está me entendendo aqui? Ele começa a te dizer os porquês. Ele vai te mostrar os princípios. Ele vai te guiar agora de uma forma mais personalizada na sua vida. Uma forma mais peculiar. Aplicando princípios para o seu caminho. Então existem instruções que são os mandamentos. Serve para todo mundo. Mas o ensino, quando você começa a aplicar, você começa a entender a Bíblia e começa a aplicá-la nas questões do dia a dia. É outro nível já. Já é um outro nível de maturidade. E aí Deus vai começar a mexer com você com questões próprias, suas, pessoais. Ensinar-te-ei. É sentar e explicar. É passar. Ensino é enraizar o entendimento dentro de você. Porque essa é a etapa de preparação para que você chegue na terceira etapa, que é guiar-te-ei com os meus olhos. É uma expressão muito forte essa. Eu vou te guiar com os meus olhos. É como se você fosse ver como Deus vê. Olha que coisa forte. É ver como Deus vê. Mas como é que eu vejo quando Deus vê? Quando você passa pela instrução e você recebe o ensino, você adquire sabedoria. Você adquire entendimento. Você adquire discernimento. E aí você não precisa de profeta nem de sonho para você saber que aquilo ali é ou não a vontade de Deus para você. Você bate o olho e você já sabe. Porque você já tem desenhado dentro de você o caminho de Deus. Você sabe que não é hora de ir para a esquerda. Você sabe que não é hora de ir para a direita. Você sabe que não é hora de retroceder. Ou você sabe que não é hora de avançar. Deus já está trabalhando, Deus já está revelando isso dentro de você. O chamado dele, o propósito dele para a tua vida. Então chega uma hora que você aprende a dizer não com facilidade. Eu estava falando com a irmã essa semana. Minha querida, você vai aprender a dizer não com facilidade. Por quê? Porque quando vierem as propostas, você sabe que aquilo não tem nada a ver com o que Deus tem com você. Você diz, não é comigo. Mas é uma oportunidade maravilhosa para outra pessoa, não para mim. Diga para o irmão assim, meu querido ou minha querida, nem todas as oportunidades são para você.
Imagine se você chegar no shopping amanhã, está lá, liquidação. Vamos embora aqui. Liquidação de caneta. Lá, liquidação, caneta que estava a R$100, baixou para R$10. Eu pergunto a você, se você não for dono de uma escola, ou de um curso, para que serve aquela liquidação? Você vai passar assim, pô, cara, rapaz, essa caneta está barata, está R$1 só. Beleza, na mão, Deus abençoe, tchau. Mas tem gente, meu irmão, é liquidação. Tem que passar, tem que entrar e tem que comprar. Assim ele faz com a própria vida. Se é fácil, ele entra. Se é oportunidade, não. Eu vou lá, vou aproveitar. Você está saindo do caminho que Deus trilhou para você. Você está aproveitando o quê? Você não vai aproveitar nada. Você vai se complicar. Você vai atrasar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então nós precisamos entender. E aí vem o quê? As angústias. De que Davi está falando que Deus livrou. Aí vem o quê? As quedas. As emboscadas. De que Davi está dizendo que Deus livrou ele. Aí vem o quê? A exposição ao ridículo, a exposição à vergonha de que Davi está dizendo que Deus o livrou, porque ele se escondeu. Então Deus não expôs, ele não ficou exposto. Então nós precisamos entender com esse homem que é um homem segundo o coração de Deus, a necessidade que nós precisamos de buscarmos isso. Eu sei que isso exige um nível de renúncia grande. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo a você que é necessário. Eu estou te dizendo que é necessário. Se você não quer passar anos após anos cheio de angústias, cheio de complicações. Irmãos, eu sou pastor, eu vou fazer 22 anos de pastorado. Existem pessoas que eu já atendi, que se ele não tivesse tomado algumas decisões erradas, a vida dele era uma maravilha. Sabe? Estava tudo encaixadinho, tudo no lugar, tudo azeitado, como dizia um amigo meu, igual uma seda, tudo funcionando. Mas o cara, o cidadão, a cidadã foi, aí pronto, aí desregulou tudo, uma bagunça, e aí tá carregando, né? Sabe? Aquela luta, aquela angústia, aquela coisa, sabe? Então, procure entender isso. É como alguém que se perde numa cidade e que o GPS, ele entra no lugar errado e o GPS se apaga, vamos dizer assim, perde a conexão, ele fica ali rodando, perdendo tempo, gastando gasolina, está no caminho errado, está no lugar errado, é terrível. Quem já se perdeu aqui, irmãos? Quem já se perdeu aqui de carro? Só eu que já me perdi? Vocês são bonitinhos, vocês. Irmão, angústia é um negócio. E tem pessoas que estão com a vida assim, estão perdidas, não sabem para onde ir. Estou seguindo aí, pastor. Aí vê um ônibus, né? Quem já se perdeu que foi seguir, viu o ônibus e diz assim, se o ônibus passa, é uma das, né? É uma das. Se o ônibus passou, você vai atrás do ônibus, porque ele vai para a rua principal. Não é isso? Então tem gente que é assim, está desesperado por um sinal, um bote salva-vida, alguma coisa. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque a maioria das pessoas que estão angustiadas, a maioria das pessoas que estão na igreja angustiadas, cheias de, sabe? É porque elas deixaram de ouvir Deus. Ou é porque elas não estão próximas o suficiente e tomaram as decisões com dúvidas. E dúvida, meu irmão,
é a ausência de intimidade. Quando você está íntimo de Deus, você sabe. Você não tem dúvida. Você toma as decisões de uma forma correta. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida naquele negócio. Então, e isso vai te livrar da angústia. Isso vai te dar livramentos das emboscadas do inimigo. Isso vai fazer com que você, aleluia, não seja achado pelo inimigo no lugar errado. Porque você vai estar escondido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu entro já no final da mensagem. Quando Deus continua falando aqui. E diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem o quê? Diga comigo, entendimento. Pronto. Foi o que eu falei? Que o instruir de Deus, o ensinar de Deus te dá o quê? Entendimento. Primeiro que tanto a mula quanto o cavalo, eles não sabem para onde ir. Quem tem que guiar ele é quem está em cima dele. Ele precisa de alguém, ele não sabe qual é o destino. Ele não sabe qual é o caminho. Alguém tem que dar o quê? Dando o quê? Chicotada, puxando de um lado, puxa do outro, esporão, e lá vai. E aquela coisa. E infelizmente, tem gente que só anda assim. Tomando esporão de um lado, chicotada do outro. Bora, porque é como o cavalo e como a mula. Mas onde está a diferença dos dois aí? Por que cavalo e mula? Por que ele não falou só cavalo? Porque esses dois animais têm características diferentes. O cavalo, ele é afoito. Qualquer coisa ele dispara na frente. São aquelas pessoas que não sabem esperar. São precipitados. Irmãos, quem já leu Provérbios aqui? Pouca gente? Irmão, leiam Provérbios. Quem já leu Provérbios aqui? Irmão, Provérbios, Salomão em Provérbios, ele detona o tolo. Não é? Rapaz, o tolo é tolo, isso é tolo, tolo. Mas Salomão vai dizer que há mais esperança para um tolo do que para um homem precipitado. Então Salomão, Davi está dizendo assim: não sejam como cavalo, precipitados, passe na frente, já decidiu, não ora, não busca, nada, tudo precipitado, é oportunidade, liquidação da caneta, vou comprar, está fácil, eu entro, está de sobra, eu pego. E você vai colocando coisas na sua vida que vão ser peso para você lá na frente. Deus não está no negócio. É o emprego que não tem nada a ver. É o curso que vai tomar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver se você está tomando esse curso. Nada. Mas o ego quer. Não, agora eu vou fazer tal coisa. E parece que não consegue. Tem que preencher a alma com alguma coisa. E vai colocando coisas. E vai colocando coisas. E isso vai te fazer simplesmente se desviar do caminho que o Senhor tem para a sua vida. Agora a mula é diferente. A mula é aquela que empaca. Deus diz, vai, e ela fica. Deus diz, anda rápido, e ela anda devagar. Tem gente que é lento para obedecer a Deus. E por ser lento para obedecer a Deus, perde grandes oportunidades. Deixa de sair de emboscadas, porque demorou demais. Eu falei aqui umas 2 semanas atrás, que eu estava para tomar uma decisão, e eu estava ali postergando, mais um pouquinho de oração, mais um pouquinho de jejum, mais um pouquinho de oração. Deixa Deus mandar mais um profeta, deixa... Aí eu estava orando no meu quarto e Deus disse assim, olha, vem aqui. Se você não decidir isso até domingo, você vai ter muitas aflições na sua vida.
Imagine, você já imaginou se ouvir isso de Deus? Deus dizendo assim: você está lento. Você virou mula agora, foi? Comparando aqui, né? Você virou mula agora. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te der uma direção que você não tem dúvida nenhuma de que é Deus, vá. Mas vá rápido. Se jogue. Porque Deus gosta de gente assim. Gente ousada, determinada. Quem está me entendendo aqui? Pessoas intensas. A gente tem que ser intenso com as coisas de Deus. Porque isso e aquilo. Não, nós precisamos ser o quê? Intensos. Então tem pessoas que parecem que são como os cavalos. Precipitados. Olha o que aconteceu com Saul. Que resolveu sacrificar. Não esperou Samuel. Perdeu o reinado. O senhor virou agora sacerdote. Virou profeta para poder sacerdote para poder sacrificar. Então existem pessoas que são, certo? Precipitadas, outras que são lentas demais. E essas pessoas, elas passam por angústias. Elas infelizmente são presas em emboscadas que não era para ela passar. E agora eu vou desconstruir algo aqui que eu já estou para o encerramento. Não fique colocando na conta de Deus coisas que você está vivendo por sua falta de obediência, ou sua lentidão, ou pela sua precipitação. Nem todas as lutas que nós passamos estavam na programação de Deus. Tem lutas que a gente arranja para nós mesmos, irmão. Sabe? A gente arranja, você recebeu o comando, você sabe qual é o caminho, já está escrito na Bíblia, mas você fica ali, ó. Eu estava falando hoje com o presbítero Misael, que tem gente que gosta de andar na fronteira ali do problema. Irmão, a gente tem que, sabe, ser intenso nessa hora. Então, Davi, ele traz essa revelação, algo que Deus falou com ele. Né? E Deus está dizendo assim: não seja como um cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. Porque o que, irmãos? Precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Aí ele vai dizer, comparar isso a quem? Ao ímpio. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ou seja, Deus vai te livrar, Deus vai te privar dessas dores, dessas angústias, que todo mundo passa, que as pessoas estão vivendo. E você acha que você vai viver? Não. Deus vai guardar você. Deus vai guardar a sua casa. Deus vai guardar a sua vida. Só porque você adquiriu entendimento nele. Adquiriu sabedoria nele. E aí as pessoas não entendem. Porque uns ficam dizendo o tempo todo: não, é só luta, pastor. É só luta. Eu fico preocupado com crentes assim. Primeiro, não gosto nem de andar com gente assim. Quando eu vejo alguém com esse discurso, eu já vou, eu não gosto disso não. Porque não é o que a Bíblia está falando. Diz que o ímpio terá muitas dores. O ímpio terá muitas dores. Aí vem um crente que não, é só luta. É tanta luta, pastor, meu irmão. Se você está vivendo só luta. É porque você não foi instruído, você não foi ensinado, e você não está sendo guiado pelos olhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Amém, irmãos? Aleluia. É interessante que esse Salmo 23, ele não diz que o Senhor guia pelo vale de sombra da morte. Ele diz: ainda que eu andasse. Ou seja, como se fosse uma decisão do crente que ele errou o caminho. Ainda que eu andasse. Aí Deus não vai te abandonar. Deus vai fazer o quê?
Deus vai te traçar uma nova rota para que você saia do vale e para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Eu encerro aqui com Isaías 57. Eu encerro, o tempo acabou. 17 e 18. Diz assim: pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me, indignei-me. Contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Diga comigo, o caminho do seu coração. Irmãos, porque eu ouvi o meu coração. Quando o nosso coração não está alinhado com Deus, a gente não tem que ouvir nosso coração não, viu? Porque vai dar isso aí, ó. Vai dar problema. Agora olha o que aconteceu. Deus dizendo: eu vejo os seus caminhos. E o quê? E o sararei. E o guiarei. E lhe tornarei a dar o quê? Consolação. A saber, aos seus pranteadores. Pessoas que estão chorando na sua vida. Você que só anda chorando. Deus está dizendo assim: eu não vou te abandonar aí. Você tomou suas decisões erradas, mas eu vou restaurar você. Quem está entendendo aqui, irmãos? Aleluia, eu vou te restaurar. Aleluia, eu vou restaurar a sua vida. E no versículo 14 ele vai dizer, 57:14, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Esse é o Deus que eu creio. O Deus que tira os tropeços do meu caminho. O Deus que vai na nossa frente e aplana a estrada. Tira os buracos, Francisco. Tira os buracos. Quem está me entendendo aqui? Tira os buracos. Eu vou repetir: tira os buracos. Esse é o Deus que eu creio, meu irmão. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que vai na frente. Quando nós resolvemos ouvi-lo, quando nós resolvemos ser ensinados por Ele, ser instruídos por Ele, Ele vai na frente e dá ordem aos anjos, dizendo: aplanai, aplanai. Ou seja, se tem problema, tira. Quem já viu aquela máquina? Quem já viu fazer estrada? Eu já vi fazer estrada quando eu era guri. Aquela máquina, ela pega, meu irmão, sai arrancando. E onde tem buraco, deixa de ser buraco. E sai, onde tem pedra, deixa de ser pedra. E fica tudo lisinho, aplanado, para o asfalto passar. Deus tem anjo que põe asfalto em nosso caminho. Quem entende aqui? Quem está entendendo aqui? Então, quando nós estamos na direção, quando nós estamos sendo guiados por esse Deus, luta é tudo. Não, vai ter os momentos que Deus vai te provar para te aprovar. Mas essa história de é só guerra, eu também não sou contra o é só vitória, viu, irmão? É o equilíbrio. Amém ou não amém? É o equilíbrio. O que eu estou falando aqui é que quando há instrução, aleluia, Deus vai aplanar os seus caminhos. Deus vai tirar os tropeços que o diabo põe na sua frente. Você crê nessa palavra? Fique de pé. O horário acabou. Então, quando eu estou tomando decisões que eu sei que é Deus, eu não fico. E vou ensinar aqui mais outra coisa. Eu não fico dizendo assim: agora a luta vai travar. Tem gente que é assim. Parece que fica atraindo demônios para ele. Não é, presbítero Mário? Rapaz, é um discurso. Eu não consigo entender de onde vem esse discurso. Pastor, eu entrei agora, tipo assim, recebe a bênção e parece que ele gosta da chicotada, do problema. Não, recebi a bênção agora, a luta agora, eu tenho que me preparar porque vem um bocado de luta. Que é isso, irmão?
Paulo vai dizer que as nossas tribulações são leves e momentâneas. Eu me agarro a essa palavra de unha, sabe? Se você abrir a Bíblia aí, você vai me encontrar assim, ó, agarrado nela assim, ó. Irmão, existem verdades na Bíblia que você tem que se agarrar. Então, se você chegar em casa e abrir esse versículo, você vai me ver lá no versículo, agarrado. E o pastor está aqui, ó, agarrado, porque é assim que eu creio. Vem luta, vem aflição, vem, mas diga comigo, é leve e momentânea. Chega em casa e abre o versículo, você vai me ver lá, agarrado. Eu não largo esse versículo por nada. Quando a coisa começa a estreitar, eu disse: Jesus, leve e momentâneo. Está escrito, eu vou lá atrás do meu direito. Escreveu, é meu direito agora. Amém? Tudo que Jesus preparou para nós é direito, né? É nossa herança. Então, qual é a nossa herança? A nossa herança são as promessas aqui, ó, que Ele deixou. Então, existem palavras aqui como essa, que Deus está dizendo assim, que vai nos instruir. Deus está dizendo que vai nos guiar com os olhos dele. E você está para tomar uma decisão séria na sua vida, que pode mudar a sua vida completamente. Você não vai usar esse versículo, Senhor? O Senhor disse que ia me guiar com os teus olhos. Eu não aceito errar nesse negócio, não posso errar. Deixa eu te falar. Uma vez eu falei isso para um pastor meu, e ele disse assim: você tem razão, você falou isso realmente. Chega um momento na vida do crente que não dá mais para errar, não. Não dá mais para errar o caminho, não. Senão vai atrapalhar tudo. Quem está me entendendo? Existe o tempo da meninice, aí você erra, você toma decisões, você às vezes põe o pé pelas mãos, é precipitado, mas chega uma hora que Deus está querendo que você amadureça, porque Ele quer te entregar coisas grandes na tua mão.